Bom dia, mais uma leitura da Palavra de Deus. Hoje farei a leitura do capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Tradução Bíblia Viva. Vamos lá? Jesus disse: Eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar, certamente é um ladrão e assaltante. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Aqueles que ouviram Jesus usar essa parábola não entenderam o que ele queria dizer. Por isso, Jesus continuou: Eu afirmo a vocês a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não atenderam à voz deles. Sim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real pelas ovelhas. Eu, porém, sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas por nome e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir elas também, e elas atenderão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego de livre vontade, pois tenho autoridade de entregar a minha vida quando quiser e também tomá-la de novo, porque o Pai me deu esta ordem. Quando Jesus disse estas coisas, os judeus se dividiram novamente em suas opiniões a respeito dele. Alguns diziam: ele tem um demônio, ou então está louco. Para que ouvi-lo? Outros diziam: isso não nos parece o jeito de falar de um homem dominado pelo demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na época da celebração da festa da dedicação. Ele estava no templo, caminhando pela parte conhecida como o Alpendre de Salomão. Os judeus rodearam Jesus e perguntaram: quanto tempo o Senhor ainda vai nos deixar na dúvida? Se o Senhor é o Cristo, diga de uma vez. Eu já lhes disse, vocês não creram em mim, respondeu Jesus. A prova está nas obras que eu faço em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, porque meu Pai me deu todas elas e Ele é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da sua mão, porque eu e o Pai somos um. Então os líderes judaicos novamente pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus disse: por orientação do Pai, eu tenho feito muitas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não é por nenhuma boa obra que vamos apedrejá-lo, mas por blasfêmia, porque você é um simples homem e declara que é Deus. Na própria lei de vocês não está escrito: eu disse, vocês são deuses? Portanto, se a escritura que não pode ser anulada chama de deuses aquele a quem veio a palavra de Deus,
Vocês dizem que é blasfêmia quando aquele que foi santificado e enviado ao mundo pelo Pai diz: eu sou filho de Deus? Não creiam em mim se eu não faço as obras de meu Pai, mas se as realizo, creiam nelas, mesmo que vocês não creiam em mim. Com isso, vocês se convencerão de que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez, eles tentaram prender Jesus, porém ele escapou das mãos dele. Então, Jesus atravessou novamente o Rio Jordão e foi para o lugar onde João esteve batizando no princípio do seu ministério. Muitos seguiram Jesus. Embora João nunca tenha realizado milagres, diziam uns aos outros: tudo o que ele disse a respeito deste homem tem se cumprido. E muitos creram em Jesus naquele lugar.